Olá, leitores! Eu sou a Janaína, esse é o Estante de Fantasia e hoje eu estou aqui para mostrar os livros que eu escolhi para ler no mês de março, no terceiro mês de 2026. Lembrando que essa é uma lista que eu pretendo seguir, eu pretendo ter ela para me dar um norte de quais livros pegar durante o mês, mas tudo pode mudar. Eu, esse ano, tenho seguido bem direitinho a minha TBR, então está tudo indo conforme o planejado, mas pode haver mudanças, eu posso inserir novos livros, eu posso tirar alguns durante o mês, é tudo conforme a minha vibe de leitura. Nesse mês em específico, eu não vou mostrar nenhuma leitura coletiva oficial, porque março, em 2 clubes de leitura, o gênero lido será romance, e eu já separei um livro de romance para ler durante uma semana específica de março, tá? Por um projeto especial que vai sair aqui no canal. Então, eu tenho medo de pegar muito livro de romance e acabar entrando numa ressaca literária, porque não é um gênero que eu curto muito. Então, eu provavelmente não vou fazer 2 leituras coletivas esse mês, mas mês que vem estaremos aqui seguindo provavelmente aí as leituras coletivas de abril. Sendo assim, como sempre, vamos começar com a minha TBR misteriosa. Primeiramente, eu vou tirar o livro aleatório aqui dos 12 livros para os 12 meses. Então, vamos ver. Deixa eu fechar os olhos e escolher um papelzinho. Tá, vocês vão ver primeiro do que eu. E o livro escolhido é Contos Peculiares. Agora vamos para as características de livros não lidos que eu posso escolher. Vou procurar aqui um, fechar os olhos. Me perdi. Aqui. Escolhi esse. Vamos ver o que essa característica nos reserva. Vocês vão ver primeiro do que eu também. Vamos lá. Leia um livro nacional. Então, eu vou pegar aqui os 2 livros escolhidos e depois eu venho mostrar a minha lista completa. Muito bem, então o livro nacional que eu escolhi é O Fantasma de Cora. Eu já li um outro livro dessa autora, que foi Mariposa Vermelha, e ele é um dos meus favoritos da vida. Mas eu sei que Mariposa Vermelha e O Fantasma de Cora têm vibes bem diferentes, porque esse aqui é um livro de romance de época com investigação que aparentemente se passa no Brasil. Ele é publicado pela Gutenberg e ele tem mais ou menos 300 páginas, então é um livro nem grande nem pequeno, e eu tô até que animada por essa história. Os inícios de capítulo são assim, a diagramação. É uma diagramação bem normal, bem padrão Gutenberg, e eu vou ler um pouquinho da sinopse para vocês. Essa edição, gente, é muito bonita e está autografada. Não tem a dedicatória para mim, porque esse foi um exemplo autografado que a autora deixou no estande da Bienal, e aí eu comprei esse em específico por conta dessa dedicatória que está escrito: que por tomate receba de braços abertos. Beijos, Fernanda Castro. Enfim, eu tenho muita expectativa porque é o livro da Fernanda Castro, então eu acho que vai ser uma história boa, mas vamos ler a sinopse aqui para a gente entender do que se trata esse livro. Tudo o que uma moça bem educada e de saúde frágil pode querer é um casamento adequado. Esse é o sonho da romântica Coralina, a Mister Ícaro, a síntese de suas jovens ambições. Mas a garota morre logo após a noite de núpcias, e sua prima Francine, recém-chegada à capital, ainda pouco aclimatada às regras daquela sociedade, decide descobrir os motivos por trás do trágico ocorrido. Não importam as consequências, mesmo que elas sejam de outro mundo. Lendo essa parte de mesmo que seja de outro mundo, será que tem algum toque fantástico aqui, um toque sobrenatural? Porque se tiver, eu acho que eu vou gostar ainda mais. Mas, de qualquer forma, está aqui o livro nacional que saiu nas características de livros não lidos para eu escolher, e eu escolhi O Fantasma de Cora. Já no desafio 12 livros em 12 meses, saiu Contos Peculiares. Esse é um livro publicado pela Intrínseca e ele tem 298 páginas. A edição dele também é maravilhosa, é ilustrada, é um livro muito bonito. Eu só ainda não li porque eu não tive a oportunidade, eu nunca tinha ficado no clima de ler
esse livro. Ele é um livro de contos, então eu acho que vai ser uma leitura bem fluida, e ele faz parte desse universo das Crianças Peculiares da Senhorita Peregrine, que tem até filme. É um livro bem famoso, e aparentemente esse aqui são contos dessas crianças que aparecem no outro livro e no filme, mas eu não sei muito sobre esse universo fantástico, então não posso falar muito. Então vamos ler a sinopse aqui atrás. Antes de haver o lar da senhorita Peregrine, a história dos peculiares estava escrita nos contos. O menino que virou gafanhoto e fugiu com os gansos. A princesa com língua de cobra à procura de um príncipe com quem se casar. Canibais ricos que comem braços de peculiares. Essas são apenas algumas das histórias reunidas nessa coletânea pelo estudioso Millard, o menino invisível acolhido no lar da senhorita Peregrine. Passados de geração em geração há séculos, os contos guardam em suas histórias sombriamente divertidas informações valiosas sobre o mundo peculiar. Saiba como foi criada a primeira fenda temporal, acompanhe a batalha das pombas de Londres contra os humanos e descubra detalhes inusitados nos surpreendentes comentários e notas de Millard. Um livro fascinante para qualquer leitor e um delicioso presente para os fãs da série. Não assisti a série, não li os livros, mas eu acho que é um bom começo para esse universo e eu espero muito gostar desse livro aqui. Durante o mês de fevereiro, aconteceu o evento Lote Seu Kindle, onde na sexta-feira 13, e-books de terror e suspense ficaram gratuitos na Amazon e eu resgatei alguns e-books, dentre eles Sangue Latino, Vampiros ao Som do Brasil, que aparentemente é uma história de vampiros no Brasil, e eu tô muito animada. Horror, terror não é um gênero que eu costumo ler, mas esse é um livro bem curtinho, ele só tem 72 páginas e aqui o Kindle me dá um tempo médio de leitura de 1 hora e meia, então acho que um dia eu consigo finalizar o livro. E esse é uma publicação independente da Larissa Alvarez, então eu estou animada e vamos ler a sinopse para a gente entender do que se trata esse livro. E se as canções que embalam seus dias escondessem pesadelos viscerais? Em seu segundo livro, a autora apresenta uma antologia de horror perturbadora, que subverte o cancioneiro popular brasileiro. O que começa com uma playlist familiar de João Marília Mendonça, de Rita Lee Simone, transforma-se em uma sucessão de contos sangrentos, onde o lirismo dá lugar ao grotesco. Através de uma lente sombria, letras de amor e melancolia são reimaginadas como crônicas de sede por sangue, obsessões fatais e rituais macabros. De ataques vampíricos carregados de erotismo a mergulhos profundos no body horror e na loucura, cada história explora o lado mais obscuro da natureza humana e sobre-humana. Prepare-se para descobrir que não há nada mais doce, nem mais terrível do que o sangue latino. Porém, cuidado, após essas páginas você nunca mais ouvirá suas músicas favoritas da mesma maneira. Gente, eu gostei, achei bem interessante. O livro tem uma proposta que eu nunca vi antes, então acho que vou gostar. E está aqui mais um livro que eu pretendo ler em março, que é Sangue Latino. Outro livro que eu pretendo ler em março, né, no formato e-book, é A Inquilina. Para quem não sabe, mas me acompanha aqui no YouTube, no TikTok, eu ando fazendo lives de sprint de leitura, onde a gente reserva um tempo, né, de 25 minutos para ler, depois 5 minutos para descansar e bater um papo, beber uma água. E eu conheci algumas pessoas, fiz alguns amigos, né, que também fazem lives no TikTok, e dentre eles o Lipe, e aí a gente decidiu que a gente vai ler Inquilinos juntos, a gente vai fazer essa leitura coletiva, eu e ele, uma leitura coletiva de 2 pessoas. Eu acho que eu vou gostar muito de A Inquilina, porque A Intrusa foi um livro 5 estrelas para mim. E eu acho que A Inquilina passa essa mesma vibe. É escrito pela mesma autora, né? Então acho que vai ser tão bom quanto. Esse aqui em específico é publicado pela Galera Record. Aqui no Kindle ele tem mais ou menos 300 páginas, não sei como é na versão física, mas vamos ler a sinopse para a gente entender do que se trata essa história, porque eu confesso que ouvi dizer que tem uma vibe realmente parecida com A Intrusa, até a capa lembra um pouco, mas eu não li a sinopse, então vamos ler agora juntos. Não há nada como o nosso lar. Blake estava em uma franca ascensão, até não estar mais. Depois de ter sido demitido de uma hora para outra de seu cargo como vice-presidente em uma agência de marketing, ele fica sem condições de pagar as prestações do financiamento da casa no Upper Side, onde mora com a noiva em Nova York. A solução para essa conta que não fecha? Alugar um dos quartos.
Depois de conhecer alguns candidatos a inquilino um tanto peculiares, Blake conclui que será difícil encontrar a pessoa certa. E é ali que surge Whitney, simpática, educada, sem frescuras e precisando muito de um lugar para morar. Ela é exatamente o que o casal procura. Será? Porque assim que ela se muda para casa, coisas sinistras começam a acontecer. A cozinha exala um cheiro de comida podre, mesmo após várias faxinas. Os vizinhos passam a tratar Blake de um jeito diferente. Barulhos estranhos o acordam no meio da noite. Até a roupa que ele usa parece lhe dar alergia. De repente, Blake passa a desconfiar de que seus piores segredos podem ter sido descobertos. O perigo mora na sua casa e quando Blake se der conta, será tarde demais, a armadilha já está pronta. A sinopse eu achei interessante. Minha relação com os livros da Freida McFadden é basicamente são livros que me entretêm. Eu leio geralmente muito rápido. Às vezes eu gosto do plot, às vezes eu adivinho, às vezes eu não adivinho, às vezes eu detesto o plot. Então é uma relação bem conturbada, eu diria, mas como eu disse, a intrusa foi um 5 estrelas e eu acho que a inquilina tem tudo para ser também. Então está aqui mais um livro para ler em março. Bom, eu disse que eu não faria nenhuma leitura coletiva durante o mês de março, mas isso não é necessariamente verdade, porque a gente está no meio da maratona de Crepúsculo no Starbucks Club, e em março nós vamos ler o livro Lua Nova. Eu confesso que nos filmes esse é a adaptação que eu menos gosto, tá? Mas eu espero que no livro seja diferente. Crepúsculo me passou uma vibe diferente do filme, eu espero que Lua Nova também me passe essa vibe mais diferente. Essa é uma edição especial publicada pela Intrínseca que vem naquele box maravilhoso. É um livro bem bonito. Essa edição aqui tem 401 páginas. Então é bem grandinho, mas eu devorei Crepúsculo e eu acho que vou devorar a Lua Nova também, então eu estou com muita expectativa. Esse é o livro 2 da saga Crepúsculo, então eu não vou ler a sinopse para vocês, para caso vocês não conheçam ainda essa história, apesar de já ter uma adaptação, de ser muito famosa, de ser muito hypada, mas a sinopse principal da história é sobre a Bella, uma humana que vai se apaixonar pelo Edward, que é um vampiro, e aí é basicamente um romance sobrenatural, é uma grande farofa que eu amo. Gente, o livro Crepúsculo que eu li foi um 5 estrelas porque me prendeu, eu fiquei cativada, enfim, gostei muito. E, gente, eu acho essa capa tão bonita porque, de acordo com o filme, essa história vai focar ali nos Kiwet, né, nos lobisomens da história. A Bella vai ter uma relação mais aprofundada com eles nesse livro, a gente vai conhecer mais sobre eles. E essa é uma paisagem de uma praia que fica na reserva dos Kiwet. Então eu adorei a referência. O primeiro livro tem uma árvore com uma maçã na capa, né, que representa ali o fruto proibido, essa relação dos vampiros com os humanos. E aqui eu achei que fez toda a diferença. Eu acho que essa, tá, é uma das minhas capas preferidas desse livro. Achei muito bonito. Então, está aqui, vou fazer essa leitura coletiva, espero gostar, porque eu gostei do primeiro, então acho que o segundo também vai ser bom. Em fevereiro, eu li O Cavaleiro dos Sete Reinos, que foi o meu primeiro contato com as Crônicas de Gelo e Fogo, com os livros dessa saga que é incrível, apesar de não concluída. Eu li Cavaleiro dos Sete Reinos, gostei muito, foi um livro 5 estrelas, muito engraçado, acho que passou uma vibe bem diferente da série, mas muito boa. E eu quero dar continuidade nesse universo lendo Fogo e Sangue, que é o livro que inspirou a série A Casa do Dragão, que vai estrear a próxima temporada, se não me engano, a terceira, agora esse ano. Então eu quero ler para saber já o final da série, o que vai acontecer. É um livro bem grande, tá? Ele tem 590 páginas e é publicado pela Suma. Eu acho essa capa linda? Não, mas também não é feia. Eu gosto dela. É um livro bem grande, mas ele tem muitas ilustrações, então eu acho que eu vou gostar. A letra é um tanto quanto miúda, então talvez não seja uma leitura tão rápida assim, mas eu espero gostar, assim como eu gostei de O Cavaleiro dos Sete Reinos. E a sinopse desse livro eu vou ler para vocês, mas é basicamente a história da casa Targaryen, desde a conquista até, se não me engano, Aegon III. Então, vamos ler a sinopse aqui. Uma história dos reis Targaryen, de Aegon o Conquistador a Aegon III.
Por quase 3 séculos, a Casa Targaryen ocupou o Trono de Ferro e dominou os Sete Reinos. Poderosos, imponentes, os únicos senhores de dragões em todo o mundo eram amados e temidos na mesma medida. Invencíveis. Mas o Trono de Ferro cobra seu preço em sangue, e embora nenhuma outra casa do reino ousasse desafiá-los, as ambições e rivalidades internas logo começam a explodir, colocando dragão contra dragão nos céus de Westeros. O que realmente aconteceu durante a Dança dos Dragões? Por que era tão perigoso visitar Valíria depois da destruição? Quais foram os piores crimes de Maegor, o Cruel? Essas são apenas algumas das perguntas respondidas nesse livro imperdível, narrado por um mestre da Cidadela e com mais de 80 ilustrações. Gente, parece muito bom. Eu acho que eu vou gostar. Eu sou uma grande fã de A Casa do Dragão, então a expectativa tá lá em cima para Fogo e Sangue. Chegamos ao último livro dessa lista, que é O Mar Me Levou a Você. Eu disse que eu iria ler um romance no mês de março, e é isso aqui, tá? Que é um romance jovem, publicado pela Seguinte, que tem aproximadamente 400 páginas. O que vai acontecer? No mês de março, eu vou viajar na praia. Eu quero ler esse livro na viagem. Provavelmente não o livro todo, né? Porque eu vou estar viajando, então eu vou estar aproveitando. Mas nos tempos ali ociosos, eu vou pegar e vou ler um pouquinho. Eu espero gostar bastante, tá? A diagramação é muito boa, a gente tem muito diálogo, a gente tem algumas mensagens, então é um livro, né, com mais de 300 páginas, mas que acho que rápido de ler. Esse livro eu ganhei num sorteio e ele veio autografado com o autógrafo do Pedro Ruas, que é o autor. Esse é um livro nacional de romance. Eu estou muito, muito, muito ansiosa por essa leitura e eu espero gostar, apesar de ser um romance. Esses, então, são todos os livros que eu pretendo e quero ler durante o mês de março. Eu quero seguir e conseguir ler todos os livros dessa lista. E vamos ver se vai ser assim. Nos livros do mês de março, a gente vai conversar sobre o que eu realmente consegui ler durante esse mês. E é isso, tá, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a você que assistiu até esse momento. Se você tem uma TBR para esse mês, coloca aqui nos comentários para eu ficar por dentro do que você gosta de ler e o que você quer ler durante o mês. Então é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, leitores!